No mundo dos negócios, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar o meu cafezinho aqui, que eu preparo com muito carinho, viu? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Leite. É uma satisfação estar aqui com você hoje. Que bom. E falar sobre esse tema, inteligência artificial, que é um tema muito em voga, é um tema muito atual já, né? Está em todos os meios, não está, Juliana? Leite, eu tenho viajado muito, né? Desde o início do ano, eu tenho dado muita palestra, participado de muito evento. Comecei o ano, inclusive, falando sobre gestão de processos, que é minha grande paixão. E depois eu disse, não, peraí, processos sem falar de inteligência artificial não faz mais sentido. Porque eu terminava e quando eu ia para o network com as pessoas, só se fala nisso. E as notícias estão explodindo, né? De que a ideia de que em breve uma pessoa vai fazer o trabalho de 50, e aí? Ou que tem cerca de 40% das pessoas que usam a inteligência artificial estão usando errado. Então, esse dado começou a me preocupar e eu percebi que é um espaço que quem quiser continuar no mundo dos negócios precisa ocupar, mas tem que saber. E as pessoas ainda não perceberam isso, Leite. Eu acho, sabe, eu comparo muitas vezes até, não sei se ironicamente, mas com a reforma tributária. Eu acho que as pessoas assim, também ainda não... Assim, as pessoas não ainda absorveram isso, né? Não. Leite, a reforma tributária promete uma apuração fiscal assistida. É meio que aqui, eu estou sentada na cadeira e estou assistindo, né? A apuração do imposto. Pois é. Então, assim, isso já é permitido justamente pela inteligência artificial. Esses dias eu viajei com um representante da Cefaz. E ele falando de como está fácil hoje em dia para eles fiscalizarem por causa da inteligência artificial. E a reforma tributária, ela junto com a inteligência artificial, ela vai fazer uma revolução. Assim, eu antes dizia que era uma onda que a gente tinha que surfar. Não, é uma tsunami. Porque agora o que vale é a informação interpretada. Porque a informação todo mundo tem no seu celular agora. E aí a reforma tributária vai impactar toda e qualquer empresa, porque a partir de agora, com esse sistema de crédito, elas vão precisar de dados para escolher. E como é que você organiza dados com rapidez? Inteligência artificial. Ou então, seja, e nós imaginamos assim algo tão monstruoso, algo tão difícil de ter acesso, né? Mas me parece que não é, doutora? É fácil, Leite. É fácil que... Eu tenho dado muitas consultorias para contadores, né? E alguns clientes também, empresários. E quando eu começo a atender, eu digo assim, gente, é tão fácil que dá raiva. Porque toda vida, quando a pessoa está com aquele bloqueio, eu digo, apresenta aqui tua tela, clica ali, aqui... É só isso? Que raiva! Como eu não sabia! Como é que eu vivi sem isso? Então, é muito fácil, desde que você tenha inteligência natural. É, preciso, né? Pois é. A gente vai precisar continuar vivendo com o café com leite, porque eu só tomo café com leite, mas também com a inteligência natural. E aí, onde muita gente está errando. Eu abri uma seleção recente e recebi um monte de currículo. Eu pedi para o ChatGPT analisar. E ele me mostrou quais eram os currículos que foram feitos pelo ChatGPT, com dados que não faziam sentido. Então, as pessoas estão usando sem senso crítico.
Então, a inteligência artificial é um mundo, mas é um mundo construído por pessoas e que trazem informações que já existem na internet. Se eu não tiver inteligência natural bem feita, de uma faculdade bem feita, de uma vivência prática bem feita, ela vai quebrar meu negócio. E isso é bom que fique claro para as pessoas, para não fazer uso. E seria tão desagradável quebrar a cara. Né? Ser demonstrado assim, de forma muito objetiva, de que, olha, isso é copiado, isso é dos outros, não é teu, sabe? E quanto mais você se aprofunda no uso da inteligência artificial, maior fica o seu radar. Olha, eu fico indignada quando eu percebo que uma mensagem foi enviada para mim e foi criada no ChatGPT. Porque a pessoa não teve nem o cuidado de disfarçar, não soube nem colocar um comando para o ChatGPT imitar a sua forma de escrever, sabe? Para mim meu Deus! Então, e olha que eu uso muito. Eu faço auditorias e eu crio robôs no ChatGPT para acelerar o meu trabalho da auditoria. É lógico. E é ótimo. E aí tem gente que tem vergonha de dizer que usa. Não, eu não tenho. Eu tenho vergonha de quem não usa. Se eu não usasse, eu teria vergonha de dizer que eu não uso, né? Mas eu sei usar. A auditora sou eu. Quem estudou a auditoria fui eu. Quem sabe as situações da empresa sou eu. Mas para que eu vou ficar fazendo conta? Se ele pode fazer a conta para mim. Se o relatório de auditoria já segue um modelo padrão, eu não posso pedir para ele preencher com os dados que eu mando. Então, a inteligência artificial, se a gente olhar numa ótica de substituir o ser humano, vai dar errado. Mas se a gente usar ela numa ótica de acelerar o nosso trabalho para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha informações reais, mais rápidas, para decisões, porque informação é pouco, né? Agora, a decisão que eu vou fazer a partir dessa informação, a inteligência também pode te ajudar. Mas é aí onde entra a inteligência natural, ou seja, saber interpretar aquilo, né? Exato, exato. Porque a interpretação que ele me dá, diga-se de passagem, é artificial, baseado naquilo que eu disse, ou que ele enxergou nos números, né? Mas me diz uma coisa, a inteligência artificial, como nós podemos, digamos assim, talvez definir, considerando que em um passado recente nós tivemos a revolução dos computadores, né? E computador, você dá aquelas informações, ele já gera aqueles relatórios, aquilo já era uma coisa do outro mundo, incrível, né? Eu me lembro que certa feita em São Paulo, eu num cliente, ele disse, olha Leite, meu pai está em Juazeiro, vou mandar esse papel aqui para ele agora. E ele discou o número, botou o papel aqui, ligou para o pai, e o pai disse, acabei de receber, e leu tudo que tinha. Isso é mentira. Eu disse, isso é mentira, isso não existe não. E de repente o cidadão foi, ligou para o pai, e o pai leu tudo que estava. E eu com o papel na mão. Então, isso já era, hipoteticamente, eu poderia dizer que isso já era inteligência artificial em andamento. Com certeza. Num passado bem pertinho, né? Eu tô falando fax, será que o povo tem? Será que sabe o que é fax? Hein? Então, acho que para saber vai depender de uma margem aí de gerações, de geração, né? Eu falei fax tão natural, mas eu acho... Mas, Leite, eu passei por um caso parecido. Eu lembro que eu estava no 3º ano e um rapazinho se apaixonou por mim. E aí foi bater na minha casa e aí ele queria mostrar que tinha dinheiro, puxou o celular e disse, acabei de receber uma mensagem. Mensagem? Como assim? É aqui, ó, de texto. A minha mãe tá perguntando onde eu tô. Assim, texto? No celular? Então, era assustador. Era assustador. E isso já era previsto, o que a gente tá vivendo hoje, era previsto há muito tempo. Tem muitos livros que já falam do risco que é isso. Porque a gente vive num mundo capitalista onde o grande trunfo é o lucro. A pessoa é muito boa porque tem lucro. E quanto mais lucro a pessoa tem, mais ela quer. E qual é o risco desse momento que a gente está vivendo? De quem já tem lucro, buscar mais. E aí eu vou ter a inteligência artificial acelerando muito o trabalho. E aí, Leite, tu acha que esses empresários vão ter a mesma quantidade de funcionários trabalhando menos? Ou eles vão diminuir drasticamente e ter uma pessoa trabalhando 44 horas? A gente sabe que a gente vive num mundo que valoriza o lucro. Então, a gente precisa falar sobre isso. Não tem mais volta. Em 1970, eu li um texto de Paulo Freire, um educador falando do risco das pessoas não terem mais o que fazer.
a gente chegou nesse momento. E se a gente parar para avaliar uma análise histórica, a evolução que você viveu, que eu vivi, né? Eu fui estagiária do arquivo do Banco do Brasil. Que nós vivemos foram grandes, só que se a gente parar para analisar, é como se o espaço de tempo das revoluções fossem ficando menores. Sim. Essa que você teve de conhecer o fax, levou muito tempo para ser feito. Depois veio o e-mail, depois veio o SPED, né? Era agente contador, que já foi uma revolução. SPED agora nem faz mais sentido. Tudo é cruzado instantâneo. É de ontem. É de ontem. Então, o que está acontecendo, e não adianta ter uma postura cética, a gente tem que se preocupar e ocupar o espaço de que isso não tem mais volta e a tendência é as novidades serem muito rápidas. Eu estudo todo dia eu paro e pesquiso inteligência artificial, porque como eu trabalho muito com consultoria de gestão de processos, eu quero otimizar e eu quero que as pessoas consigam implantar, porque é muito difícil e caro para determinados portos de empresa. E eu me assusto, porque eu estudo o ChatGPT e aí eu tô craque. Sai uma atualização. Poxa, tão rápido. Não deu tempo. Não deu tempo. Aí começa aqui. Surgiu uma que gera slides instantâneos. Aí eu, caramba, peraí, lê as palavras pequenas, porque tá tudo lá, é tudo fácil. Mas a mente da gente vai enchendo e a gente trava. Sim. Porque se eu sou acostumada a usar o papel, eu toco. A inteligência artificial eu tenho que ler numa tela e dar um comando. Então, é como se eu tivesse que me acostumar com um novo layout. De que eu poderia ter pilhas de papéis aqui e eu saberia onde está cada coisa e eu daria um show. Mas eu poderia ter isso tudo facilmente organizado num computador em que eu pergunte e ele me responda. Só que quando a gente vive muito tempo com os papéis, é muito difícil aceitar que eu não preciso mais dele. Sim. Sabe, Leite? Sim. Então, é isso que eu falo sobre preocupar. Nós, mas ainda sou tão apaixonado por papel. Sabe? Cheirinho do papel, né? É impressionante. Assim, sabe, palpável, você lê, sabe? Livros, por exemplo, eu vou peticionar, eu pesquiso sim, não resta dúvida, mas eu coloco aqui o artigo X, eu vou lá, mas é só saber se ele está atualizado. Mas, sim. Sabe, é muito gostoso, sabe? Eu não sei... Ainda não. Bom, eu vou para cá, mas eu gosto disso aqui. É prazeroso. Eu tenho, mas porque eu tenho dificuldade de me concentrar. Então, na minha mesa tem blocos de papéis, embaixo do vidro da minha mesa tem um monte de papéis para me lembrar. Então, eu estou aqui no Meet, atendendo alguém, eu anoto, só que depois aquelas anotações eu perco, porque eu estou fazendo a transcrição durante a reunião e a transcrição, a inteligência artificial já faz a ata. Então, eu gosto, porque também tem essa questão geracional, né? Eu sou da década de 80, então eu já existia internet, mas não era acessível. Então, eu gosto do papel, porque me dá um bem-estar de que eu estou escrevendo, eu estou documentando. Mas eu não sei quando eu me aposento, Leite. Sim. E eu sei que se eu quero continuar produtiva, se eu quero que ainda exista espaço para mim no mundo do trabalho, eu tenho que me abrir para isso. Eu tenho que permitir e fazer um esforço maior para sair do meu comodismo e sair da síndrome da Gabriela, né? A gente não pode morrer do jeito que a gente começou, com certeza. Que a gente nasceu. Inclusive, você citou lá no início da sua fala a questão por exemplo, de quando você estava com alguém que representa a Cefaz e ele disse, está tão fácil, as ações fiscais em face da inteligência artificial, imagine os demais órgãos, como o Ministério do Trabalho, a própria Receita Federal, os órgãos de fiscalização. Sim. Porque todos, sem exceção, estão envolvidos nesse processo. Aí vem o questionamento, e o empresário? Precisa estar antenado com isso? Com a ele tem duas coisas. Primeiro, ele vai ser sempre fiscalizado. Está sujeito, né? Isso é um ponto. E o ponto A é que ele também está oferecendo algo. Ou seja, são duas inteligências que tem que fazer uso. Seria mais ou menos essa linha? Seria. E aí, Leite, os empresários precisam entender que se eu sou boa em compor looks e vender roupas, eu quero abrir uma loja, eu tenho que parar e estudar sobre gestão. Que se eu sou boa em fazer hambúrguer, eu vou abrir uma hamburgueria, você vira empresário. É igual a gente na contabilidade. Eu amo fechar um balanço, eu amo auditar uma empresa, mas na hora que eu decidi ser empresária, eu tive que aprender sobre gestão. Porque
O negócio difícil é lidar com gente, é tomar decisão, é ficar inseguro sem saber o que fazer. Então, em todas as áreas, vai precisar. Por quê? Porque o grande ponto agora, a grande palavra que a gente vive não é mais informação, é estratégia. Você começou falando da reforma tributária. Então, os empresários que não entendem de gestão, eles vão precisar entender de reforma tributária. Por quê? Porque vai ocorrer um forte sistema de crédito. Se o meu fornecedor me vendeu com nota e ele pagou o imposto dele, eu vou pegar aquele imposto e vou abater do que eu vou pagar. Olha que legal. E aí, quem tem uma boa gestão financeira e estudo, estratégia, vai pagar menos impostos, Leite. Isso para o comércio, a reforma tributária vai ser uma bênção, um luxo para eles. Mas como é que faz isso? Desde que haja cadeia, né? Desde que haja cadeia. Eu não posso comprar num fornecedor que sonega. Juliana, uma coisa que me chama assim, super atenção é a inteligência do governo na gestão. Olha a inteligência artificial não, atuando aí. Quando ele coloca o próprio empresário para ser o auditor dele. Porque partindo do princípio de que você não pagou, eu vou perder o crédito. Ei, pague, viu? O governo está ali, pague sua parte. Leite, não vai ter mais espaço para sonegação. Esse é o grande ponto. Porque hoje, eu já digo assim, que a Receita Federal ela tem um botão que se ela aperta, ela pega todo mundo. Porque já existe esse cruzamento. Por que ela não faz isso? Porque não tem servidores suficientes, né, para todos os trâmites de fiscalização, mas porque quebra o país, Leite. É muito mais fácil eles correrem em cima de quem faz lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, porque eles conseguem reverter milhões ou bilhões, né, como a gente acompanhou recente nas notícias, do que ficar pegando pequenos, né? Mas o que acontece com a reforma tributária? Ela vai colocar todo mundo para cuidar e fiscalizar por ela. Isso não é um modelo construído aqui por nós, né? É inspirado no IVA, que já é muito difundido na Europa. E aí, com a inteligência artificial, o cruzamento é instantâneo. Então, é autorregularização. Ai, tá errado? Toma a cartinha aqui, se regularize, meu amor. Se regularize e rápido, senão você sofrerá penas sérias. Inteligência artificial no mundo dos negócios é o nosso tema de hoje. A minha convidada, a doutora Juliana Coelho, que abrilhanta o nosso programa. Aqui eu vou preparar um cafezinho muito especial para ela. Doutora Juliana, vamos beber água? Vamos. Por favor, São Geraldo. Aceita um cafezinho? Claro. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema inteligência artificial no mundo dos negócios? Você fica ligado que a doutora Juliana vai continuar aqui e daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, sempre mantendo você sempre muito bem informado, é claro. E através também, em breve, com as novidades da inteligência artificial dos meios de comunicação. Tem também, viu? Que nós estamos falando aqui das empresas no mundo dos negócios, mas a televisão também faz parte do mundo dos negócios. E a minha convidada de hoje que fala sobre o assunto é a doutora Juliana Coelho, que abrilhanta o nosso programa de hoje, com muitas informações. Doutora Juliana, eu enxergo que a inteligência artificial é um caminho sem volta. Eu enxergo que a inteligência artificial está na minha casa, nos meus negócios, no meu dia a dia, dentro do carro, na minha alimentação, nos meus relacionamentos empresariais, comerciais e de negócios, sociais, de um modo geral, né? Uma amiga uma vez estava num painel e ela usou o termo pandemia. E me chocou. Porque ela disse, gente, a gente está vivendo uma pandemia, vocês não perceberam, não? E a gente está, assim, exatamente abrindo a porta. E, de fato, é uma pandemia. Leite, vai ter muita coisa acontecendo e não vão ser só coisas boas. Eu não quero assustar as pessoas. A minha missão no momento é dizer assim, acorda. Quer continuar no mundo do trabalho? Acorda.
Porque é uma pandemia. O que é feito hoje, Leite, em 2 anos não vai mais ser feito. Já vai estar obsoleto. Então o tempo que eu levei, por exemplo, para trabalhar no setor de arquivo, você levou para entender que um fax funcionava, até a gente usar o e-mail, foi muito longo. Agora é tudo assim, ó, rápido. Então não tem mais como correr. Juliana, eu quero sobreviver no mundo dos negócios, ou eu como contador, ou alguém como a sua empresa, a sua loja, precisa entender de estratégia, precisa entender de informação. Usar a inteligência artificial sem entender disso é um tiro no pé. Ela vai dizer tudo o que você quer, mas se você não sabe o que você quer, ela só vai te agradar, sabe? Então, precisa se usar. Juliana, e como é que uma loja de roupas vai entender? Vamos lá. Com a reforma tributária, a gente vai ter um sistema de crédito. Então, eu vou comprar com nota e o imposto que meu fornecedor pagou vai abater do que eu vou pagar. Como é que você vai controlar isso, Leite? Para poder calcular a margem de imposto do mês e fazer teu markup. Para definir o preço de venda. Né? As pessoas delegam para a contabilidade uma responsabilidade que é delas. A gente ensina. Sim. E eu digo assim, nesse caso aí, se o fornecedor não gerar o crédito, e ele aproveitar sem o devido recolhimento, ele passa a ser o responsável. Passa. E aí, como é que eu vou gerenciar se eu não entender disso? Então, todo mundo tem que estar atento à reforma tributária, tem que estar atento à inteligência artificial. Por quê? Porque quem está ali querendo vender não vai querer parar para estar construindo relatórios. Se ela souber usar minimamente o ChatGPT, pelo menos, ele já vai dar velocidade, já vai facilitar essa análise. Então, eu estou falando do ChatGPT porque ela é a mais popular e a mais segura. E aí eu queria só fazer um adendo. Cuidado, porque de graça e bom só amor de mãe. Então, a inteligência artificial é de graça, ela é maravilhosa. Ela está usando seus dados. Então, eu posso usar qualquer inteligência artificial desde que eu faça assinatura e eu me certifique que eu posso blindar e proteger meus dados lá. Há quem diga que essa proteção não existe mais, porque os dados agora estão tudo aí, todo mundo pode acessar, mas eu protejo. Porque eu acho importante a LGPD e eu não quero ninguém por aí sabendo dados sensíveis das minhas empresas nem dos meus clientes. Sim. Mas esse cuidado é real e é necessário para quê? Eu quero escolher uma roupa. Peraí, quanto eu tenho que comprar essa roupa? Quanto eu tenho que vender? A gente pode construir com a inteligência artificial agentes que vão fazer essa conta para você. Então, eu vou saber calcular o meu preço de venda. Eu posso colocar para ele o preço da concorrência, colocar qual é a cidade que eu estou, qual é o perfil do meu cliente. E mesmo para quem não é da contabilidade, que está ali no comércio, vai ter estratégias fantásticas para campanhas de vendas, para marketing, entendeu? Então, para todo mundo. Se eu quero continuar, mas venda de roupa não vai acabar. Vai, mas se teu concorrente usar, ele vai ter estratégias melhores que a sua. E, consequentemente, o impacto vai bater na sua porta. Vai bater? Não, é uma situação que, se não nos preocuparmos de forma individualizada, quando eu digo individualizada, no meu negócio, você no seu e assim sucessivamente, o impacto econômico ele vai vir. E como está vindo tão rápido a inteligência artificial, os fatos da inteligência, mais rápido irá o processo de quebra, popularmente falando, né? De falência, de se extinguir e sair do mercado. É o que está acontecendo, por exemplo, com o e-commerce. Está destruindo o comércio. É verdade. Não é? E as próprias pessoas do comércio compram no e-commerce. Compram no e-commerce, mas acham ruim, porque os clientes dele também estão comprando. Exatamente. Não é? Eu digo, olha, por que tu reclama? Tu compra. 2, se o teu concorrente está vendendo, cara, é um bom negócio, vai vender também. Perfeito. Mas eu tenho que gastar para vender. Aí eu sempre me ponho, eu digo, olha, mas se eu começasse um negócio hoje, eu teria que ter um capital, colocaria o meu negócio e eu aplico a minha forma de vender e-commerce. Então eu vou concorrer contigo. Renova teu negócio. Isso é igual a vitrine de loja. Se tu permanecer a vitrine da loja com o mesmo manequim, a mesma roupa, um mês, ninguém te compra. Então, todo dia o manequim tem que vestir uma roupa nova. E Leite é bloqueio. Minha irmã, ela tem uma loja de bijuterias. Muito antiga, tem mais de 100 mil seguidores. E o site, quem fez foi minha sobrinha. Eu quero vender num desses sites maiores de venda, nesses marketplaces. É fazer um cadastro. Se você já tem uma loja, você já tem estoque.
Sim. Então, é bloqueio da maioria das pessoas. E aí a gente tem que quebrar paradigmas, tem que se abrir para o novo mundo, tem que parar de reclamar das novas gerações e entender elas. Sim. Porque essas elas não gerações vão se extinguir, elas não chegaram. vão, e elas são frutos da gente. Elas chegaram. São nossos filhos, netos, então são frutos da nossa geração. E a gente tem que entender o comportamento deles. É a resistência na implantação e cria obstáculo, né? Porque é barato o leite. É barato, por exemplo, eu sou muito uma boa professora. É barato você ter um celular que não precisa ser o melhor, uma luz boa e gravar aulas. É barato a plataforma que você hospeda esses vídeos e você vende essas aulas. É caro uma superprodução, mas quem é que começa com a superprodução? Quem é que dá certo logo de primeira com a superprodução? O que dá certo é o que é bom. Sim. Então, o que a gente precisa entender é as inteligências artificiais são tantas e que a nossa obrigação de pessoas que não desenvolvem, que eu não desenvolvo, é saber o que está disponível. É isso. Eu não e você saber o que é que está sendo desenvolvido. Exato. Não precisa você desenvolver. Tem profissionais para isso. E nem sair contratando tudo. Sim. Mas assim, o que é que eu trabalho, por exemplo, nos escritórios de contabilidade? O que faz sentido para ti? Eu queria um sistema para fazer isso. Mas qual é o custo? Será que esse benefício vai trazer isso para você? Vamos com calma. Vamos primeiro implantar aquilo que é possível e fácil de fazer. Vamos aprender. Aí a gente vai evoluindo. Mas a gente tem que entender que a gente precisa desbloquear para conseguir abrir a mente. É porque eu acho, na questão da gestão, doutora Juliana, é o seguinte, é que as pessoas, eu preciso querer como cabeça para o time acompanhar. Esse é um ponto. Se eu não quiser, o time não vai querer, não adianta, e nem você vai conseguir. Às vezes me procuram e eu digo, não, convença o cliente a comprar o seu serviço. Se você convencê-lo e mostrar que vale a pena, aí eu entro. Mas para eu ir lá e dizer que ele compra o seu negócio, não, eu não vou fazer isso. Você ofereça, mostre as vantagens e desvantagens. Quando ele estiver consciente, ele me chama, eu vou. Aí nós três, aí a gente conversa. Tá entendendo? Estou entendendo. E, Leite, a empresa tem a cara do dono. Sem dúvida. Se o gestor da empresa é uma pessoa ranzinza, mal-humorada, pode ver como o time fica igual. Se eu for na sua empresa, tá todo mundo de boa. Porque Leite é um bom comunicador. Então, esse é o grande ponto. É como é que a gente vai trabalhar a cultura. Aí, por isso que quando se fala de inteligência artificial, não é só aprender a usar inteligência. Porque se você tem inteligência natural, a artificial é mais fácil. Eu só preciso saber qual é mais segura, porque não é tão caro, não é tão difícil de usar. Eu preciso saber que ela existe, para que ela serve. Mas se eu já tenho a natural, beleza. Aí como é que eu vou fazer para o time usar? As pessoas jovens já estão usando. Mas a minha empresa é proibida usar o ChatGPT. Mas eles têm acesso no celular deles, é só desabilitar os dados móveis. Sabe? Então já está ali, já está todo mundo usando. Vamos aceitar que é melhor usar certo? Sim. Vamos ensiná-lo. Vamos ensinar. A usar de forma correta, né? Olha, doutora Juliana, um detalhe importante que quando a gente fala em inteligência artificial, você citou alguns exemplos aí na questão da linha empresarial e eu achei interessante, porque é comum por ser um serviço, por exemplo, a gente enveredar mais para a linha de serviço. Né? A execução de serviços, informações de serviços. Mas olha quão importante na linha, digamos assim, sequencial de produção, na linha de produção, na linha empresarial, na linha comercial de um modo geral, ela também está impactando, né? Aqui na nossa região tem curso de engenharia de produção. E engenharia de produção são técnicas, são inteligências naturais fantásticas para controlar isso. E aí, essa galera jovem que está entrando, Leite, todas as faculdades já estão mudando o currículo e colocando disciplinas de inteligência artificial. E se não mudar? Se não mudar, tá fora. Não terá aluno. Então, meu filho acabou de ir para Fortaleza. Já estava conversando comigo hoje. Mãe, eu vou fazer faculdade de inteligência artificial. Ele não precisa aprender de programação, ele precisa aprender de desenvolver. Então, o que vai acontecer é que hoje a gente tem muitas inteligências, mas inteligências que são genéricas. O pessoal brinca que o ChatGPT é um SUV, ele é bom na estrada e é bom na estrada de terra, né? No asfalto e na estrada de terra. Então, porque ele é seguro. Mas se é isso, então ele não é o melhor em tudo. Existem várias. Só que as que tem hoje são inteligências artificiais que são feitas para qualquer pessoa usar.
O que eu entendo é que vai ocorrer agora é um boom de desenvolvimento de inteligências artificiais por áreas. Como nós que somos contadores, os nossos sistemas estão numa batalha aí para desenvolver inteligência artificial e colocar dentro dele. Porque eu vou procurar um relatório, eu tenho que ir lá clicar em arquivo, relatório, né? Não, Sim. Agora na inteligência artificial eu vou dizer gere relatório tal e ele vai gerar. Então, agora está tendo uma corrida que nós que não somos desenvolvedores não vemos, mas está tendo uma corrida para desenvolver. Por isso que eu digo que desenvolver inteligência artificial, para quem sabe, não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. Mais difícil é a linguagem de programação. Mas não precisa ter uma profundidade disso para desenvolver inteligência artificial, porque ela pega o que já existe. Então, o que a gente vai viver nesses próximos anos é a criação de inteligências artificiais para cada negócio. Então, Juliana, eu vou contratar um sistema para controle de estoque. Já vê se eles que estão desenvolvendo, que desenvolveram esse sistema, se eles não têm abertura para colocar inteligência artificial nele? Entendeu? Então, para comércio, para serviço, para indústria, todos os sistemas, eles vão acoplar inteligências artificiais. O que as pessoas precisam fazer essa distinção é o que é e como vou fazer uso da inteligência artificial dentro do meu negócio. E eu acho que está faltando ainda um pouquinho, quer dizer, a nossa geração, que é a geração... A que está vindo aí já está sabendo tudo, já. Né? Leite, eu comentei contigo sobre informação, né? Que por muito tempo falavas que a gente vivia a era da informação. Mas se eu te entregar um relatório agora, um balancete, você como contador, você vai saber interpretar. Mas se você entregar para um empresário, não faz ideia. Sim. É uma informação, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Por isso muitos não valorizam. O que é inteligência artificial? É eu dizer assim, a minha contabilidade me enviou esse balancete, minha empresa é do setor tal, haja como um profissional da contabilidade, um analista das demonstrações contábeis e me diga. Então, o que a gente está falando? É que a inteligência artificial, ela vai facilitar a interpretação e a tomada de decisão. Juliana, mas tu está falando isso para uma pessoa que não entende de balanço? Aí, vamos lá. A pessoa é um empresário que não entende de balanço. Ele precisa buscar sua contabilidade para conversar sobre demonstrações contábeis, porque a melhor informação, você concorda comigo, que o empresário pode receber. Sim. São essas. Não é só quanto ele paga de imposto, são os relatórios que a gente gera que são riquíssimos e que a maioria não quer. Então, ele não quer muitas vezes, porque não entende. Ele não entende, nem sabe que existe. E a nossa missão educativa, nós contadores, com os empresários, é absurda, é cansativa até. Porque eles não entendem por que eles precisam da gente e a nossa capacidade. E se você não gerar a guia para ele pagar, você não está fazendo nada. Gente, ela é consultora empresarial, ela é professora, ela é palestrante, ela é contadora. Eu converso com a doutora Juliana Coelho aqui no programa Café com Leite. Doutora Juliana, nada mais justo que bebermos uma água São Geraldo, né? Sim, por favor. Sim, claro. Doutora, mais um cafezinho? Por favor. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial no mundo dos negócios? Simples, você fica ligado, porque o nosso intervalo é só o tempo do nosso cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que nós fomos assistidos em mais de 180 países, viu? Através do YouTube, das redes sociais. E com inteligência artificial, se tiver mais de 500 aí, nós vamos buscar. Não quero saber. Nós ultrapassamos a edição número 1.700 do programa Café com Leite. Mais de 1.700 edições no programa Café com Leite. São 13 anos no ar, graças a você que nos acompanha diariamente. Obrigado aí, de forma muito especial para você que nos acompanha, pelo carinho da sua audiência. E hoje aprendendo muito mais aqui com a doutora Juliana Coelho sobre inteligência artificial no mundo dos negócios. Doutora Juliana, doutora, falávamos lá no início sobre a questão ali das estratégias, né, do mundo dos negócios,
relatórios, de desenvolvimento. Como isso pode facilitar a vida do empresário? Leite, eu trabalho muito com gestão de processos. E aí, na minha empresa e nas meus clientes de consultoria, o que a gente está fazendo? A gente usa a inteligência artificial em vários formatos para documentar os processos. Só que agora eu documento de forma viva. São documentos que refletem a realidade. Uma vez eu fui levar minha filha no banheiro, num restaurante, e eu vi lá na parede, tinha assim, checar vaso sanitário, verificar se tem papel higiênico, olhar se a pia tem sabão. Isso é um processo. E estava lá na lousa e a pessoa ia lá dar no tique, estava pregado na parede. E aquilo ficou assim, caramba, que legal, um processo manual, mas era um processo. Toda e qualquer empresa tem processos. Quando um funcionário sai da empresa, ele leva os processos na sua cabeça, porque ele aprende. Sim. E acabou. Quando vem alguém, eu tenho que ensinar tudo, e se naquele momento eu não estou bem, esquecer algo, deixo de falar algum processo importante. Isso é uma dor da maioria dos empresários. Nós, na contabilidade, que temos infinidade de processos, é uma dor latente. E eu vivia fazendo playbook, checklist, mas era difícil fazer isso ser um documento vivo, ou seja, real. O que eu comecei a fazer? E aí é uma dica para qualquer pessoa que queira implantar gestão de processos em seus negócios. Eu fiz reuniões de revisão de processos, via Meet, gravado, online, gravado. Certo, Leite? Enquanto a gente revisava o processo, as pessoas do meu time diziam, eu faço aqui, 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 depois eu clico aqui e tal. Enquanto ela ia me falando, eu ia, caramba, dá pra gente otimizar esse processo aqui. Olha, por que tu não vai por ali? Vai ser mais rápido. E aí, enquanto a pessoa ia falando, a gente já otimizava o processo. Enquanto isso, tinha uma ferramenta fazendo a transcrição. Terminou a transcrição, eu desenvolvi um agente com o ChatGPT que ele constrói POPs, Procedimento Operacional Padrão. E ele tem todos os meus comandos para ele fazer os POPs, tal qual é o meu padrão. Eu pego a transcrição, mando no ChatGPT, só faço anexar o arquivo, Leite, 1 minuto. O procedimento operacional padrão está feito. Coisa que antes alguém tinha que ficar lá, ó, digitando, clica aqui, depois vai em parte e tal. Era horrível e caro de fazer. As grandes empresas têm porque tem alguém para digitar. E aí não era democrático, nem todo mundo podia. Então, agora, todas as tarefas executadas na minha empresa têm um POP. E o melhor, com a gravação. Porque na revisão do processo a gente não grava. Então, eu tenho um procedimento operacional padrão com o link da gravação. E aí, como uma professora, eu aplico a sala de aula invertida. Que é o quê? Contratei agora 2 estagiários. Eles recebem os POPs e as tarefas deles. O POP diz qual é o padrão que ele tem que seguir e o como fazer. E tem um vídeo gravado explicando como fazer e por que a gente faz daquele jeito. Porque não é justamente o processo de revisão. Então, ele já vê aquilo. Mas, Juliana, a pessoa que está começando, sim, mas ela já tem um contexto para tentar uma prática e gerar dúvida. Se essa pessoa tem dúvida, ela vai aprender. Porque se você não tem dúvida, você está pairando num universo distante. Então, hoje... Isso, qualquer atividade poderia dar certo? Toda e qualquer atividade. Porque processo... não é só para a empresa, é para a vida. Eu acordo 6 horas da manhã, ajudo minha filha a se organizar, dou o café da manhã, vou para a academia. Isso não é um processo, Leite. É ato contínuo. E sempre vai existir. Só que o processo é igual ao cabelo. Ele vai crescendo e vai virando burocracia e você tem que ir cortando. Então, toda e qualquer empresa pode fazer esse fluxo. Ah, Juliana, mas a minha empresa é 100% presencial. E tu não tem um celular? Grava a reunião. Bota o celularzinho aqui no tripé, grava. No celular tem vários aplicativos de transcrição que você contrata e é um valor acessível, não é caro. E aí você com a transcrição joga no ChatGPT com as instruções certas, porque senão ele vai fazer tudo errado. Detalhe importante. Esse é o maior detalhe. O grande trabalho que eu tive, que eu levei mais de semana, foi para construir as instruções para ele fazer o procedimento que eu queria, da forma que eu queria. E chegou uma hora que eu dizia, eu vou desistir. Olha aí, foi a inteligência natural fiscalizando a inteligência artificial. Porque se não é aquilo que a natural imagina, entende, que estudou e sabe, e eu quero é isso, e disse para ela, eu quero é isso. Se você não souber corrigir, não souber o que quer, você não vai saber corrigir. Não. E a gente tem que entender que a inteligência artificial é um amontoado de inteligências naturais.
tudo que ele fala, tudo que ele busca, ele está buscando de alguém que escreveu, que está na internet. Então, até a linguagem de programação que ele usa, alguém escreveu essa linguagem. Então, não é nada mais, nada menos do que um monte de inteligências naturais que ele acessa para usar. Então, se você não tiver inteligência natural, ele vai errar. Sim. Certo, Leite? Então, processo é vida, processo é o que põe ordem. E o processo, digamos assim, não é porque eu fiz um processo, um procedimento de um processo neste ato que vai ser eternizado. Não. Até porque a inteligência artificial amanhã já está obsoleta, né? Exato. Aí vem só, Leite. Eu uso o ChatGPT e eu salvo todos os POPs em projetos. Tá todos os meus POPs, procedimento operacional padrão de tudo que a gente faz na minha empresa, tá lá. Juliana, saiu uma atualização do sistema. Vai lá. Pega o POP que tá lá no ChatGPT e diz: oi, atualizou o sistema, agora é assim. Ele vai fazer. E pronto. O que eu coloquei lá, ele busca o link de treinamentos do meu sistema na internet e ele anexa no POP. Então, poxa, Leite, quando eu fiz, e foi uau! Eu falei disso no evento de contadores, foi uma chuva assim de contador, pelo amor de Deus, pelo amor. Me manda esse link, porque deu um trabalho enorme para fazer, porque eu tenho que saber bem o que eu quero. E aí, outro ponto, eu tenho que saber escrever bem. Velho português, usar uma vírgula, dizer o que eu quero. Muda tudo, né? Muda tudo. Ah, Juliana, eu falei, o ChatGPT errou. Aí eu brinco com aquela frase que diz: não gosta do que está recebendo, observe o que está transmitindo. Se ele errou, a tua instrução não estava certa. Sabe? E assim a gente está conseguindo estruturar e documentar esses processos de forma rápida, fácil, fluida e possível de eu ter ali algo que seja usado. Porque se eu parar para digitar, venhamos e convenhamos, Leite, o sistema mudou, está todo mundo na correria. Quem é que vai parar para digitar? Mas veja só, tecnicamente o fato de eu preparar um POP, eu analisar processos, eu criar estratégias no meu negócio, na minha fábrica. Eu não vou perder muito tempo, não? Então, Leite, o grande ganho da inteligência artificial é no tempo. Essa é a palavra. Inclusive, nós contadores não podemos mais cobrar honorário pelo tempo, porque é rápido. Agora, entender e resolver um problema, aí é só a gente. O ChatGPT não vai resolver. Então, documentar os processos pode parecer uma burocracia, pode ser uma coisa demorada. Não é. Não é. Você tem um cronograma de revisão de processos, que é um momento em que você senta, isso acontece em qualquer empresa, que você senta para rever como aquilo é feito. É só isso, Leite. É gerir o teu negócio por meio do diálogo. Eu uma vez entrevistei numa aula de MBA que eu estava dando uma controller de uma multinacional, e ela disse que lá são reuniões diárias de 15 minutos, todo mundo tem reunião. Vamos aqui, vai fazer isso. Então, como é que eu documento um processo com inteligência artificial? Gravado, transmitindo, fazendo a transcrição de uma reunião de revisão. Isso é feito em qualquer empresa. E desenvolver 15 minutos, mas tem a sua relevância de um dia praticamente, né? Que salva, que evita que você quebre. É o diálogo. E aí, a gente tem que entender a diferença de diálogo e de comunicado. Porque diálogo é quem fala e escuta. Comunicado é de quem só passa uma ordem. Se eu só estou comunicando, então o processo não está sendo revisto. Porque a gente precisa, quando fala de processo, a gente precisa falar de cultura. E se os gestores não estiverem conectados com a cultura, se ele virar as costas, a empresa vai fazer tudo do jeito que quer, as pessoas. Então, é um diálogo de revisão de processos. Só que você tendo a transcrição disso, você consegue documentar esse processo facilmente. Entendeu? Então, cronograma. E nós temos ali as relações de pessoas, que é a relação de pessoas, que é um ato assim extremamente importante, que é o envolvimento das pessoas, as relações interpessoais, né? Elas são necessárias no desenvolvimento dos negócios. Mas isso não os exclui, ou seja, a inteligência artificial jamais excluirá as relações interpessoais. Por que provocando isso? Não se preocupe. Se você... Sabe aquela que você falou ainda há pouco? Se o processo está na minha mente, eu vou me embora e ele vai comigo. Vai com você. Então, as relações interpessoais continuam acontecendo. O desemprego mude. Se tu só sabe ler o que está escrito,
passa a ser interpretador do que está Exato. escrito. Né? Exato. Então, tenha oportunidades, saiba fazer e aproveitá-las. Né? Vai continuar existindo oportunidade. A questão é que a maioria dos empregos atuais não vão mais existir em pouquíssimo tempo. E por isso eu comecei contextualizando que a gente vive um mundo capitalista. Então, se a gente não se adaptar a compreender informações, a executar estratégias, a gente vai ficar de fora. Sim. E aí, mais um ponto que a galera do RH e da psicologia sabe, perfil comportamental. Eu sou uma pessoa muito executora. Eu preciso entender qual é o meu novo perfil profissional e se eu consigo dar conta disso. E trabalhar isso porque eu não vivo numa caixinha e eu não tenho que ser sempre igual. Se o robô vai executar todo o trabalho manual, quem hoje faz um trabalho manual que se repete vai perder o seu emprego. Mas vai ter outros. Repetitivo, né? É o trabalho repetitivo que vai ser substituído pela inteligência artificial. Já está. Então, Leite, essas pessoas... Falava-se que será substituído pela tecnologia, né? E agora é pela inteligência. Leite, a China já tem portos que não existem pessoas lá. Então, assim, o que sobra para as pessoas? Tem emprego? Tem. Mas para quem hoje começar a repensar a sua atuação prática. Sim. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. As pessoas, quem tem empresa diz, não tem mão de obra, porque não tem exatamente aquela que se espera. Então, quem precisa de porque emprego... você se limitou somente àquela. Então nós que precisamos nos colocar no mundo do trabalho, a gente tem que correr para estudar. E quem tem um celular hoje pode estudar. Claro, que eu sei das condições da vida de cada pessoa. Eu não consigo muito, eu pego 15 minutinhos, Leite. Mas esses 15 minutinhos por dia faz assim um turbilhão na minha cabeça. É só saber usar. E não depende da inteligência artificial para estudar. Né? Não, ela vai estudar por você. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Juliana Coelho, ela que é contadora, é experta em inteligência artificial, é palestrante, é consultora empresarial e abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência. Doutora Juliana, nossa conversa vai fluindo porque a inteligência artificial é provocante, né? Parece que a gente vai conversando e ela está aqui ao lado, dizendo, olha, falta isso, falta isso, falta isso. Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho para tomarmos um cafezinho. Dá certo? Claro, mais um, por favor. Porque o assunto é provocante. Precisa de energia. De energia. Mas é rapidinho, a gente volta logo, tá bom? Claro. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele cafezinho e da água mineral São Geraldo. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, já explorei um pouco mais aqui a doutora Juliana no quesito inteligência artificial diante da inteligência emocional e da inteligência pessoal dela, né? E para aprender um pouco mais. Doutora, mas eu quero te agradecer por esse momento e dizer que foi muito bom e te desejar sorte, sucesso, que Deus te abençoe. E eu vou te falar, eu quero você mais vezes aqui, para que a gente possa compartilhar informações, porque levar ao público isso, como citamos na reforma, é algo que está muito rápido e a mente das pessoas talvez não estejam captando ainda essa realidade que já está aqui, né? Exato. Eu quero te agradecer e volto mais vezes aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada, virei, com certeza. Que bom. Muito obrigado mais uma vez à doutora Juliana Coelho, que abrilhantou o programa Café com Leite de hoje. E aproveitar esse momento e mandar um abraço aqui para o meu compadre Nelson e sua esposa Fátima e sua irmã Fátima também. Fátima e Diana, que também assiste o programa. Muito obrigado. O senhor Tadeu da Ecos TV também assiste o programa. Ele é o primo rico. Ele diz que não é, mas ele é o primo rico. Meu cliente querido. É seu cliente, né? Pois olha, ele assiste o Café com Leite todo dia, mas ele é meu primo rico. Geraldinho, da Top Massas, meu amigo Geraldinho também assiste o programa. Dona Dorinha, do Pio 12, essa é telespectadora assídua. E Dorinha também aqui do Café com Leite, ela só não assiste quando nós estamos gravando aqui, né? E hoje, que é o aniversário dela.
Seu Chico lá em Barbalha, Manuel Domingos na Rua da Glória, Doutor Queiroz, advogado. Doutor Queiroz também me ligou, assiste o Café com Leite. Camila Paiva em Missão Velha. Eu quero mandar um abraço também para João lá na Rua Delmiro Gouveia e Denis na Delmiro Gouveia. Que assiste o programa, disse que adora quando eu faço as perguntas. Você precisa entender, viu, João? Só perguntar e aproveitar e dizer para você que nos acompanha até agora, nos siga nas redes sociais, P Café com Leite, leite com 2T, viu? E também @TV Café com Leite. Nós vamos ficando por aqui. De segunda a sexta-feira o nosso programa é regional e aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem uma boa informação no canal 16.1, na rede meio de comunicação, o programa a nível nacional, o programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.